E o assunto é eleição municipal e os impactos da pandemia no pleito. Eu converso agora por Skype com o sociólogo e cientista político e também especializado em marketing eleitoral, Antônio Lavareda. Doutor Antônio, muito obrigada por atender a Rádio Educadora. Já quero dar boa tarde a você, vou chamar de você. E já vou então emendar a primeira pergunta. Gostaria que você fizesse então esta análise do cenário que estamos vivendo e os impactos, portanto, no pleito municipal. Boa tarde, em primeiro lugar. É um prazer estar conversando com você e com os ouvintes da rádio. Olha, tentando responder de forma objetiva essa questão, qual é o impacto dessa pandemia, do enfrentamento do coronavírus nas eleições municipais, eu devo dizer, em primeiro lugar, que o mundo, né, como um todo, está saindo, vai sair diferente, necessariamente, em relação a como estava quando entrou, dessa pandemia. Essa é a primeira constatação, a primeira obviedade que nós devemos lembrar. Segundo, é o seguinte, está se discutindo qual é o prazo exatamente quando vão ocorrer as eleições. Há uma ideia de fazê-las no mês de novembro, ou seja, atrasar cerca de um mês para que elas possam ocorrer ainda em novembro, para que os eleitos tenham tempo no mês de dezembro para se prepararem para o exercício dos mandatos. E o que é que nós teremos aí? Assim como o mundo e o Brasil acompanham essa tendência, acelerou sua digitalização, isso também vai ocorrer necessariamente nas campanhas municipais. Então, primeira consequência, vão ser campanhas onde a digitalização vai ocorrer numa velocidade que, com certeza, nós não esperávamos antes. Eu falo do ponto de vista da intensificação dessa digitalização e da sua generalização também entre as diversas candidaturas, municípios do país, etc. Essa é a primeira grande consequência. Os eleitores não vão poder ter aquela oportunidade de convivência, né, de engajamento durante as campanhas, que são o espaço típico, né, para esse tipo de interação entre as pessoas. Lembrar que a pandemia produz uma espécie de desengajamento social do ponto de vista offline, ou seja, físico. As pessoas todas ficam mais distantes. E isso, nós precisamos reconhecer, contribui, de certa forma, para diminuir o nível de entusiasmo, ou seja, o envolvimento online é importante, mas a taxa de entusiasmo não é a mesma daquele envolvimento offline, ou seja, da convivência, da proximidade dos indivíduos com seus candidatos e as respectivas campanhas. O segundo ponto é a questão da segurança. Há muita especulação ainda. Como é que vai ser possível realizar eleições seguras? E essa é uma questão cujo relevo tem a ver com o sentimento das pessoas, ou seja, as pessoas querem se sentir seguras ao comparecerem à votação. Deve ocorrer em novembro e daqui para lá nós não teremos vacina, não teremos remédio, entre outras coisas. Qual vai ser o discurso, né? Qual deve ser o discurso dos candidatos, seja ele a vereador, a prefeito, enfim, porque estamos numa pandemia, crise política, crise econômica, desemprego e os eleitores, acredito eu, que querem um pouco de esperança, um pouco de positividade. E é possível passar esta mensagem? Olha, você lembrou que é praticamente obrigatório que os eleitores, tendo essa demanda, vejam nos seus candidatos, nos candidatos que vierem a escolher, a oferta de um discurso que lhes abra perspectivas de esperança, perspectiva de um futuro melhor. É disso que a gente está falando. É muito difícil, porque o momento é de crises, de várias crises superpostas, como você nomeou, e lembrando que essas crises no Brasil já vêm de 2013 para cá, elas começaram em meados de 2013, depois avançaram, não foram resolvidas nem esmaecidas nas eleições subsequentes, e agora há um elemento novo, terrível, que é a pandemia, que é um fenômeno global. Essas eleições são eleições chamadas, tecnicamente, de eleições críticas, são as eleições que se dão
nesse contexto de múltiplas crises, né, que, ao coincidirem, compõem a chamada tempestade perfeita. Ainda assim, os candidatos vão precisar, né, esticar, né, um fio de esperança e oferecer aí um conduto, um caminho, ainda que tênue, ainda que de difícil realização, para seus eleitores. É o que se espera. E a presença da fake news, porque uma vez as campanhas muito mais online, abre-se um caminho para esta praga que, infelizmente, é uma realidade. Como que os eleitores devem se comportar com a informação que chega de determinado candidato e os robozinhos que são criados pelo Google, pelas redes sociais? Olha, já que nós estamos numa época de crise sanitária, é bom dizer, vale a metáfora, que o fake news é um vírus que pode ser mortal para a democracia, né? Ele circula, né, nas veias, nos canais de informação, sobretudo durante as campanhas, e aí ele cumpre um papel venenoso para essa prática democrática. Lembrar que as eleições são um momento fulcral, um momento essencial, né, núcleo, momento ímpar da prática democrática. Sem eleições, e sem eleições limpas, sem eleições com clareza e com transparência, nós não temos, a rigor, a prática de um regime democrático. E as redes sociais hoje, onde circulam as fake news, onde circula esse vírus, elas têm uma penetração na sociedade absolutamente extensa, em todo lugar. Lembrando que isso começou, né, ganhou dimensão nas eleições norte-americanas de 2016. Só para a gente rememorar para os seus ouvintes alguns números, naquele ano, né, presume-se que, de fontes russas, isso foi avaliado, foi levantado por autoridades nos Estados Unidos, houve pelo menos 100 milhões de pessoas que foram afetadas por fake news provenientes de fontes russas, ou seja, fontes estrangeiras naquela eleição. Então, as redes sociais hoje têm um peso enorme, um peso que, se não ultrapassou o peso da televisão, em alguns contextos se aproxima a esse peso. Para você ter uma ideia, ainda falando nas eleições norte-americanas, só no Facebook houve 120 milhões de pessoas atingidas por campanhas eleitorais nas eleições norte-americanas. E o número, veja bem, o número de interações só no Facebook, só na esfera de uma plataforma, foi de 8,8 bilhões de interações numa campanha eleitoral. Então, imagine o quanto são importantes e serão ainda mais importantes agora as redes sociais e, como tal, todas as autoridades, os tribunais regionais eleitorais, o TSE, campanhas, candidatos e, sobretudo, os cidadãos devem estar atentos em relação a esse, repito, a esse vírus tão prejudicial para a nossa democracia. Lavareda, para a gente terminar, quais são os adjetivos que um bom candidato deve ter? Ou, perguntando melhor, como que o eleitor escolhe o melhor candidato? Olha, é muito difícil para o eleitor, né, desenvolver a capacidade, para o eleitor médio, desenvolver a capacidade de avaliar propriamente, adequadamente, os programas, os famosos programas e que os candidatos a prefeito, sobretudo os candidatos em eleições majoritárias, ofertam, apresentam ao eleitorado durante as campanhas eleitorais. O eleitor médio, ele tem tempo apenas de absorver pitadas de informação que vem da chamada free media, rádio, televisão, jornais, redes, blogs, etc. e tal. Hoje, informações também provenientes das redes sociais e, ao mesmo tempo, absorver informações que vêm da propaganda dos candidatos. Esse eleitor, ele faz uma avaliação mais ou menos sinóptica, ele faz uma síntese de tudo isso que lhe atinge, ele ouve a opinião também de amigos, de colegas de trabalho, de familiares, e o traço principal que esse candidato precisa lhe transmitir é confiança. Esse é o requisito básico, sobretudo em eleições majoritárias, eleições de prefeitos.
os eleitores podem não conhecer aprofundadamente cada um dos candidatos, mas, em última instância, ele e ela vão escolher, vão votar no candidato em quem mais confiarem. Confiança é a palavra, é o conceito-chave das disputas eleitorais.